Oi pessoal, hoje nós vamos fazer mais um estudo. Dessa vez nós vamos focar mais em um assunto aqui da Nova Aliança, do Novo Testamento. O outro vídeo que eu fiz um apanhado mais geral, falei de vários assuntos, mas agora eu quero fazer uma série de vídeos aprofundando em cada um assunto para poder falar um pouco mais e ser mais específico. Hoje eu quero falar um pouco sobre a velha aliança, a nova aliança e as boas novas, para a gente entender um pouco essa diferença de como que funcionava antes, de como que funciona após Cristo e a respeito do que são as boas novas e como nós devemos nos comportar diante disso. Então eu quero começar falando um pouco sobre a velha aliança, entendendo um pouco como que funciona essa adoração na velha aliança. Bom, antigamente na velha aliança, a adoração a Deus ela era feita por meio de regras e ela era feita num tabernáculo, num templo que foi construído. Então, no tempo de Moisés, Deus deu orientações muito específicas para que fosse construído um tabernáculo, e nesse tabernáculo haveria um lugar, no interior do tabernáculo, chamado Santíssimo Lugar, onde ficava a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. E o sacerdote, ele entrava no Santíssimo Lugar para fazer um sacrifício, o sacrifício de um animal, e esse sangue era derramado como sacrifício oferecido a Deus pelo perdão dos pecados. Esse é um apanhado geral desse ritual, desse momento que acontecia em que o sacerdote fazia essa adoração a Deus e que ele representava o povo ali naquele sacrifício para o perdão dos pecados. Então, ali no livro de Hebreus, no capítulo 9, no versículo 18 a 20, mostra que toda aliança ela é sancionada pelo derramar de sangue. Então, Moisés, quando ele leu todos os mandamentos da lei para o povo, ele aspergiu sangue no livro da lei e sobre o povo. Então, o derramar de sangue, ele sancionava uma aliança. Então, o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava ali no Santíssimo Lugar com um cordeiro, com um animal. Esse animal tinha que ser puro, sem mancha, ele não podia ter nenhum tipo de defeito. E nesse sacrifício, valia por um período de 1 ano o perdão dos pecados. Por quê? Porque o homem, com a sua obediência à lei, ele não era capaz de se justificar. Então, era necessário que um sacrifício fosse feito. E aí Deus recebia aquela oferta, pelos pecados, e o povo tinha ali os seus pecados perdoados no período de 1 ano. Então, assim funcionava a adoração. Precisava-se de um sacerdote que fosse o mediador entre Deus e o povo. O povo não tinha acesso direto a Deus. O povo precisava do intermédio de um profeta, de um sacerdote que fazia esse ritual para o perdão dos pecados. Então, em Hebreus, aqui no capítulo 10, nós vemos o seguinte. Eu estou aqui com a minha Bíblia, com a minha colinha, para eu não fugir do assunto, não perder muito. Fala assim, Hebreus capítulo 10, no verso 1, fala: a lei constituiu apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas por vir, mas não as coisas boas em si mesmo. Os sacrifícios são repetidos todos os anos, mas nunca puderam purificar inteiramente aqueles que vêm adorar. Esse sacrifício era feito para perdão dos pecados, mas ele não servia para justificar o povo, para purificar o povo de maneira inteira. Então, e ele era, porque diz que era uma sombra, porque era uma representação do que havia de vir, do que Jesus iria cumprir. Então, no Velho Testamento, ele é uma sombra que aponta para Cristo, e no Novo Testamento nós temos Cristo revelado. Cristo veio para cumprir aquilo que era anunciado pelos profetas. Então, Deus falava por meio dos profetas, e os profetas traziam profecias que mostravam aquilo que Cristo viria a cumprir. Então, a lei e esses sacrifícios anuais que eram feitos era uma sombra daquilo que havia de vir ainda, que era o sacrifício perfeito de Cristo, que nós vamos falar mais à frente. A velha aliança tem vários tipos de leis e mandamentos, rituais que eram cumpridos,
que Moisés, né, na época, como líder do povo, julgava o povo. Eu não vou aprofundar nisso, eu só queria mostrar a questão do sacrifício, na questão de como o pecado era perdoado e de como esse sacrifício, apesar de perdoar os pecados, não trazia uma justificação para as pessoas, para os homens. Segundo aqui, essa maneira como o povo adorava, né, eles não podiam justificar a si mesmo. E aí nós vemos na nova aliança, Jesus, ele veio para o sacrifício perfeito. Hebreus, no capítulo 9, no verso 11, diz assim: Cristo se tornou o sumo sacerdote de todos os benefícios agora presentes. Ele entrou naquele tabernáculo maior e mais perfeito no céu, que não foi feito por mãos humanas, nem faz parte deste mundo criado. Com seu próprio sangue, e não com sangue de bodes e bezerros, entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e garantiu redenção eterna. Então agora nós falamos de um sacrifício perfeito, feito por Cristo. A Bíblia diz que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo, ele veio na natureza humana, a semelhança da natureza humana, e ele se ofereceu como sacrifício. Aqui fala que ele entrou num tabernáculo no céu. Ele não entrou num tabernáculo feito por mãos humanas, como acontecia na velha aliança, mas ele entra nesse tabernáculo perfeito e ele se entrega, ele derrama o seu sangue em favor de nós. E mais, não apenas para perdoar os nossos pecados, mas esse sacrifício de Cristo foi feito de uma vez por todas. Agora não mais feito todos os anos. Não é necessário que Cristo morra mais de uma vez. O sacrifício dele é perfeito porque é de uma vez por todas. E o sacrifício de Cristo, ele nos justifica. Ele perdoa todos os pecados. O sacrifício de Cristo é um sacrifício que garante uma redenção eterna. Com o seu próprio sangue, Jesus, ele nos dá agora acesso. Lá apenas o sumo sacerdote entrava no Santíssimo Lugar. Com o sacrifício de Cristo, o véu do templo se rasgou e nós agora temos livre acesso a Deus. Não há mais um distanciamento entre o homem e Deus. Não há mais agora uma necessidade de alguém que leve a Deus aquilo que nós precisamos. Jesus, ele na cruz, quando ele morre, ele derrama o seu sangue, cumprindo todas as exigências da lei, ele nos dá esse livre acesso. E aqui em Hebreus capítulo 10, no versículo 9, diz exatamente assim: ele cancela a primeira aliança, a fim de estabelecer a segunda, pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo de uma vez por todas. Então, Cristo, ele veio estabelecer uma nova aliança e ele cancela a velha aliança. Então, há essa transição do novo do velho para o novo, da velha aliança para a nova aliança através do sacrifício de Cristo. Então, com o sacrifício de Cristo somos santificados. Jesus abre um novo e vivo caminho e agora nós podemos nos achegar confiadamente a Deus e falar diretamente com Ele sem intermédio de ninguém. Porque agora nós temos a natureza de Cristo por causa do seu sangue que foi derramado em nosso favor. Então, nós temos uma transição dessas alianças, que é baseada, a velha aliança baseada na lei, rituais e sacrifícios, e uma nova aliança que ela foi instituída por Cristo num sacrifício perfeito, de uma vez por todas, nos justificando, nos dando livre acesso a Deus. E essas são as boas novas, essa é a notícia, essa é a novidade, isso é aquilo que nós devemos proclamar. Agora em Cristo nós temos livre acesso a Deus. Agora em Cristo os nossos pecados foram perdoados de uma vez por todas. Agora em Cristo nós somos justificados, redimidos, lavados. Essas são as boas novas. Então, ficou para trás a velha aliança, se institui uma nova aliança através de Cristo e nós temos agora as boas novas. E falando sobre as boas novas, eu quero ir lá no livro de Romanos, no capítulo 1,
verso 16 e 17 diz assim: Paulo, falando aos romanos, Paulo, ele era apóstolo dos gentios, ele foi instituído para anunciar as boas novas aos gentios, e mais de 70% do Novo Testamento são cartas escritas por Paulo. E Paulo, ele prega em várias cidades, ele envia cartas anunciando essa verdade, anunciando essa nova aliança, anunciando essa vida que agora nós somos justificados mediante a fé, por causa da graça de Deus derramada em nosso favor. E ele diz assim, falando aos romanos: pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Então, é interessante que Paulo, ele fala das boas novas, e tem duas características principais que essas boas novas ela contém. Primeiro, ela é o poder de Deus em ação. Por que ela é o poder de Deus em ação? Porque uma vez que todos caíram lá em Adão, depois de Adão, todos que descendem dele têm uma natureza pecaminosa. Com o sacrifício de Cristo, há agora a possibilidade para aqueles que creem em Jesus alcançarem a salvação. Então ela é um poder em ação, porque uma vez que todos caíram, agora todos também podem ser reconectados com Deus. E ele também começa a dizer que, ele fala que o poder de Deus em ação, porque ela tem esse poder de salvar a todos, e revela como opera a justiça, ou seja, a justificação nossa por causa de Cristo. Cristo nos justifica. A justiça de Cristo agora é a nossa justiça. Então as boas novas anunciam essas duas verdades. Agora ele pode chegar para o gentio, para o pecador, para o ímpio e dizer: em Cristo você é justificado, você pode alcançar a salvação. Em Cristo agora você é lavado e redimido dos seus pecados. Essa é a boa notícia, porque a promessa, ela era inicialmente apenas para os judeus. Os gentios, eles já estavam fora, mas quando Jesus veio, que os judeus não o receberam como o Messias que eles estavam aguardando, e Jesus, ele morre na cruz por todos. Os gentios, eles foram enxertados nessa promessa que não era apenas para os descendentes de Abraão, era apenas para os judeus. Então agora essa verdade, essas boas novas, ela é estendida a todos. E seguindo aqui em Romanos no capítulo 3, Paulo fala assim, na partir do 22 ao 25, ele fala que, Romanos 3, Paulo ele começa a falar da queda. Uma vez que todos caíram, não há um justo sequer. Isso ele lembrando de como era a velha natureza, a natureza daqueles que ainda não tinham recebido a Cristo, porém agora, mediante a fé, todos têm esse acesso, né, a Deus por causa de Cristo. Então ele diz assim, é evidente, Romanos capítulo 3, no verso 19, é evidente que a lei se aplica a quem ela foi entregue, pois seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. Isso é a natureza pecaminosa vinda de Adão. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei mostra que nós somos pecadores. Agora, mais à frente ele diz, somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, e isso se aplica a todos que creem sem nenhuma distinção. Pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus, mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Então Paulo ele começa a falar da fé, que por meio da fé e a graça de Deus derramada sobre nós, todos aqueles que pecaram, agora todos que creem têm a redenção em Jesus Cristo. E mais à frente ele dá o exemplo de Abraão, porque apesar de Abraão viver no tempo antes de Cristo, no Velho Testamento, lá na Velha Aliança, ainda antes de estabelecer as leis e os mandamentos,
mas eu consigo perceber uma ação de graça de Deus sobre Abraão, porque a Bíblia declara que Abraão foi considerado justo porque creu. Ele creu na promessa, ele creu contra a esperança, porque mesmo sendo velho, ele e Sara sendo velhos, eles acreditaram que Deus daria a eles um filho, o qual viria toda a sua descendência. Então Abraão não foi considerado justo porque ele cumpriu leis, porque ele cumpriu mandamentos, mas Abraão foi considerado justo por causa da sua fé. Aqui no capítulo 4 de Romanos, ele descreve sobre toda essa promessa que foi feita a Abraão e os seus descendentes, e que foi segundo a graça de Deus, por causa da sua fé, que Abraão ele foi considerado justo. Aqui Romanos capítulo 3, do 22 ao 23, essa parte que eu falei, a referência do que eu li falando sobre que todos pecaram, mas agora por causa da graça mediante a fé. E no 27 e 28, que fala: podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não, pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei. Paulo ele enfatiza várias vezes que a obediência à lei não traz a justificação. Por quê? Porque era comum naquela época, os fariseus, os religiosos, eles acreditavam que a obediência da lei de Moisés, os mandamentos, faziam dele pessoas que eram alcançadas por Deus, que tinham o favor de Deus, que tinham a aprovação de Deus. Então, os religiosos, zelosos da lei, que cumpriam toda a lei e os mandamentos, se sentiam superiores àqueles que não a detinham, que não a cumpriam. Por isso que ele enfatiza várias vezes: não é pelo cumprir de mandamentos, não é pelas suas obras. Vocês não podem se vangloriar do seu comportamento, não é pelo mérito, é pela graça. Se é pela graça, é por causa de Cristo. Cristo cumpriu aquilo que precisava ser cumprido, e não nós. E não a obediência a um sistema de regras e leis que traz a justificação. Então ele enfatiza isso várias vezes, porque é difícil você chegar com uma mensagem da graça que quebra um sistema religioso. A religião, ela aprisiona. A religião, ela te dá normas e leis que você precisa cumprir, e ela eleva a justiça própria, como se o seu comportamento e o seu mérito o fizesse receber de Deus aquilo que você precisa. E a graça, ela vem com uma mensagem de amor de Deus, no sentido de que não é mais você, mas é Jesus. Não é sobre você, não é sobre você merecer, não é sobre você fazer, mas é aquilo que já foi feito na cruz, naquilo que já está consumado. E agora você desenvolve um relacionamento, né? Então Paulo ele vem quebrando esse sistema religioso. E isso é muito difícil, e ele usa a própria vida como exemplo, porque ele era um fariseu, ele era um religioso, e agora ele é aquele que anuncia as boas novas do evangelho, ele anuncia a graça. Eu quero agora ir lá em Efésios, no capítulo 2, diz assim: vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos seguindo desejos ardentes e as inclinações da natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Éramos. Paulo fala de um passado, ele fala de uma condição em que se vivia debaixo de uma natureza humana. Mas ele começa aqui, no versículo 4, Efésios 2:4, mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Então, Paulo falando ao povo de Efésios que a salvação ela veio pela graça. Todos mereciam a ira, todos eram pecadores. Então, o tempo todo você vê Paulo ele fazendo uma referência à natureza antiga, e depois ele traz para a realidade de uma nova natureza em Cristo, lembrando eles, fortalecendo a fé deles, de permanecerem nessa verdade e de não retrocederem para uma mentira que aprisiona, para uma religião que diz que você precisa fazer para merecer. Eu também quero ler aqui o versículo 8
de Efésios. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Então ele fala de novo sobre a salvação pela graça, mediante a fé. E se tem alguém que poderia, né, usar, se fosse para se vangloriar dos seus afazeres, do cumprimento de leis, Paulo ainda mais, porque ele era fariseu, descendente da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, zeloso da lei a tal ponto que perseguia a igreja, ele cumpria rigorosamente toda a lei. E aí ele começa a falar, se eu não me engano, no livro de Filipenses, ele fala sobre como tudo isso ele achava que era importante, mas que depois que ele passa a ter o pleno conhecimento da verdade de Cristo, isso já não é comparado a nada. Ele fala isso de nada mais mediante, ou seja, tudo aquilo que ele achava que era importante, tudo aquilo que ele cumpria, de que ele falava, eu sou zeloso da lei de Deus, eu cumpro todas as normas, eu cumpro todos os mandamentos, para ele foi considerado nada, uma vez que ele entende que a obra consumada é feita em Cristo, e não no seu mérito próprio, no seu próprio esforço, na sua justiça própria. Então, nós temos aqui uma velha aliança, uma nova aliança e as boas novas. Então, nas boas novas, nós entendemos que aquilo que nós precisamos anunciar é uma liberdade em Cristo, é uma vida que agora nos leva para um relacionamento com Deus pessoal. Agora nós podemos desenvolver um relacionamento onde Ele é nosso Pai e nós nos apropriamos da nossa condição de filhos, e tudo isso por causa de Jesus. Então a graça nada mais é do que esse favor imerecido. Não merecíamos porque éramos pecadores, não merecíamos porque a natureza era caída. A queda que houve lá em Gênesis 3, que conta a queda de Adão, a partir daquele momento começa o plano de redenção de Deus. Começa então uma busca de Deus para reconectar com o homem. Jesus ele veio para trazer de volta esse relacionamento que foi quebrado lá na queda. Então o que nós devemos anunciar como as boas novas não é uma religião, não são doutrinas e normas, mas nós temos que anunciar a Jesus e levar para as pessoas a verdade que liberta e não que escraviza novamente. Não é levar para a pessoa um jugo, um peso em que ela precisa, com o seu próprio comportamento, conquistar o favor de Deus. E não é assim. Nós entendemos que o nosso comportamento, no desenvolver da nossa santidade, no desenvolver e exercitar da nossa fé, tudo isso vem em resposta a essa verdade que nós entendemos. Cristo nos amou primeiro. Em Romanos capítulo 5, no verso 8, fala, pois Deus provou por nós o seu amor quando entregou o seu Filho por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a prova de amor de Deus por nós. A prova de amor de Deus por nós é ali na cruz, no que está consumado em Jesus. Então nós precisamos entender que Ele fez, Ele cumpriu, e pela sua graça nós acessamos, pela sua graça nós recebemos, e pela fé, somente pela fé em Jesus nós alcançamos a salvação, e não por obras, por comportamento ou por nada que venha exaltar a nossa justiça própria. Então, que eu queria deixar claro essa diferença da velha para a nova aliança, entendendo o que é essa boa nova, sabendo que ela é o poder de Deus em ação, sabendo que é a boa nova que revela a justiça de Deus. No próximo estudo, no próximo vídeo, eu vou falar agora da vida no Espírito, porque uma vez que você leva essa verdade para alguém, ou uma vez que você recebe essa verdade no seu coração e confessa a Jesus Cristo, você precisa agora caminhar
com Jesus. Você precisa agora desenvolver um relacionamento. Então, tudo isso vai ser explicado um pouco mais à frente, com mais tempo, e todas essas referências bíblicas, algumas eu não li para poder ganhar tempo, mas era para poder trazer esse esclarecimento maior a respeito de que nós nada precisamos fazer no sentido de buscar sermos justos, mas entender que Cristo fez todas as coisas. Amém? Deus abençoe.